Maravilha, igreja. Pode ficar de pé. Eu quero que vocês entendam algo muito importante. Vocês são o povo mais difícil de pregar. Primeiro, porque são bem formados. Segundo, porque já participaram de retiro, fazendo, trabalhando, servindo, orando, organizando. E é muito complicado para cada um de nós viver uma segunda ou uma terceira conversão. Mesmo. Ainda mais quando nós vamos olhando ao redor e parece que ao redor está tudo tão bagunçado que a noção de que temos de que somos os melhores entre os piores nos assossega. Mas talvez sermos os melhores entre os piores não nos faça bons, talvez no máximo menos ruins. Então veja, meus caros, eu quero que vocês compreendam. A igreja foi manifesta em Atos 2, também numa sala acima, talvez não tão grande quanto essa, e foi justamente num momento de oração em que o Espírito Santo desceu naquela sala e toda a realidade ao redor foi transformada. Então o que eu quero que você entenda, caro irmão, cara irmã, nós precisamos viver uma experiência, nós precisamos tomar uma determinada determinação nessa noite que vá pautar a nossa vida por todo sempre. E aqui me permitam, quem presenciou semana passada as tempestades de sexta para sábado? Levanta a mão. Entenda, foram 20 minutos de chuva no máximo. Não sei onde você estava, onde eu estava foi breve, estava até rezando a missa. Eu jurei que Jesus estava voltando, eu com a Eucaristia na mão dizendo, se for agora eu subo, Jesus. E eu torcendo, volta, 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 volta. Quando a luz deu uma piscada, falei, volta, 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 volta. Aí eu entendi ele me dizendo, Padre Kennedy, um pouco mais, fica. Porque existem pessoas que precisam abraçar a palavra, existem pessoas que precisam provar um pouco mais do meu poder e da minha glória. Eu digo, eu fico. Glória a Deus. Agora eu quero que você entenda, 20 minutos de tempestade mudaram vários planos. Ora, algumas pessoas ficaram sem energia elétrica por dias por causa de 20 minutos de chuva. Veja, viagens foram canceladas por causa de 20 minutos de chuva. E aqui a tempestade foi tão forte que árvores cederam. Tem alguém aqui que mora no Nova Paulista que eu sei. Quem é que mora? Serva, foi forte lá, não foi? Telhados também foram arrancados. O da minha paróquia, da minha matriz inclusive, deu problema. Mas padre, por que o senhor está falando tudo isso? Eu quero que você compreenda algo muito importante. 20 minutos de tempestade causaram dias de caos. Então, quer dizer que 20 minutos de oração tem poder para causar semanas de bênção também. Entenda isso, meu caro. Porque se a questão é intensidade, eu espero que o Espírito Santo exagere nessa noite aqui. Eu espero que o Espírito Santo te constranja se você for um fresco. Eu espero que o Espírito Santo possa tomar a sua alma, caso você permita. Porque veja, Deus é onisciente, onipotente, onipresente, mas Ele também é muito educado. Ele não vai arrombar a sua porta do coração. Ele vai bater, porque o coração só se abre por dentro. Então veja, meus caros, qual é a ideia? É que nesta sala tenhamos um tal momento de oração que o telhado da vida dupla seja arrancado pela tempestade do Espírito Santo. A ideia é que esse momento de oração possa arrancar a árvore do pecado, o poste da mentira que está levando energia do mal para alimentar a tua alma. Padre, mas por que o senhor está dizendo isso? Porque, repito, é muito difícil para um católico viver a segunda, terceira conversão, mas é o que precisamos. Quando me falaram que esse encontro era de aprofundamento, eu confesso que eu fiquei um pouco temeroso. Por quê?
Porque aprofundamento supõe de que uma pessoa, ela quer mergulhar mais, ela quer cavar mais, ela quer ter mais firmeza e mais estatura. E me permitam dizer, meus caros, eu perguntava, Senhor, eu não sei se eles querem isso. Eu não sei se é só o nome do encontro ou se é uma disposição de alma. Porque aprofundamento não é nome de evento. Aprofundamento é disposição do católico. Aprofundamento é sempre, meus caros. Então veja, o aprofundamento enquanto evento acaba amanhã. Mas o aprofundamento enquanto disposição interna vai até o nosso último suspiro. Eu não sei quantos suspiros mais eu tenho. Não sei. Espero que muitos. Mas se forem poucos, que na presença do Senhor eu possa dar todos os suspiros, nenhum fora da presença dele. E aqui, meus caros, aprofundamento. Se Deus quiser cavar um pouco mais na sua alma, Ele pode. Cuidado com a resposta automática, viu? Se Deus quiser arrancar algo que você julga muito precioso, Ele pode. Porque, irmão, sendo bem honestos, por mim hoje, Deus pode abrir uma grande cova nessa sala. Para jogar o homem e a mulher velha. E ao mesmo tempo, eu espero que hoje o homem e a mulher nova possam renascer. O que os nossos olhos veem? Uma sala, um ministério, um padre que não é lá tudo isso. Olha, irmão, se você já ouviu falar alguma coisa boa a meu respeito, propaganda enganosa. Mas o que me conforta é saber que quanto piores são os instrumentos, maior é a graça de Deus. Então eu estou justamente me apegando à minha fraqueza para que a força do Senhor se manifeste em minha vida e inclusive nesta sala. Agora, por favor, queridos, antes de mais nada, vocês estão num retiro. Deus fez questão de tirar você do seu habitat natural. Deus fez questão de tirar você do teu trabalho. Deus fez questão, inclusive, com todo respeito, de tirar você um pouco do teu núcleo familiar. Porque veja, talvez nas vocações e nos papéis sociais que elas exercem, você tenha se perdido. Você só se vê esposa, você só se vê marido, você só se vê mãe, você só se vê pai, você só se vê funcionário. Talvez você só se enxergue como servo do grupo de oração. E não é que essas coisas são poucas. Estas coisas repousam sobre uma base muito maior. A base é, você é filho de Deus. Ele tirou essa semana, aliás, esse final de semana, para cuidar de você. Porque, vamos lá, pessoas que já trabalharam em retiros, de vez em quando, vem só aquela cutícula, sabe, de inveja. Porque quando a gente vê aquele povo no primeiro amor com Deus, a gente sente saudade do nosso. Hoje, toda a saudade em nossas almas será assassinada, para que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira. Então, meu querido irmão, querida irmã, o que Deus tem para fazer hoje, se eu fosse você, eu abraçava. Se eu fosse você, eu pegava. Se eu fosse você, eu vivia. Senhor, estou aqui na tua presença, Senhor. Olha a miséria do teu servo, Senhor. Olha a miséria do teu servo, Senhor. Se chacoalhares essa batina, Espírito Santo, só cairá pecado. Mas Espírito Santo de Deus, eu te imploro, hoje, toma a minha vida em tuas mãos. Espírito Santo de Deus, toma o meu coração em tuas mãos. Espírito Santo de Deus, toma os meus lábios. Espírito Santo de Deus, eu vos imploro, se há qualquer pessoa, circunstância que ouse tentar me afastar de ti, Espírito Santo de Deus, me dê unção para repelir, me dê unção para afastar. Espírito Santo, eu também vos imploro, pela imposição de minhas mãos, todo espírito de timidez, todo espírito de vergonha, todo espírito de orgulho, porque o Senhor manda dizer, muitas vezes reclamaste de cansaço, e quando um servo meu foi orar por você para que você repousasse na minha presença, você por orgulho disse, não vou repousar porque eu já sou de grupo de oração faz tempo. Não repousa quem faz tempo de grupo de oração, repousa quem sabe descansar na presença do Senhor. Deus resiste aos soberbos, mas se dá gratuitamente aos humildes.
E quantas vezes por orgulho, por vaidade, por ego, você não recebeu o que Deus tinha para dar. O Espírito Santo está me mostrando pessoas aqui que no momento de oração, o intercessor que foi orar por você, você guardava um ranço dele e por isso você justamente resistiu à graça que Deus tinha para te dar. Deus está dizendo para você: quem tem ranço dos outros é você. Eu uso o instrumento que eu quiser para na tua vida fazer o que eu quiser. Por isso, Senhor, vem exagerar nesta noite. Vem exagerar nessa noite, Senhor. Vem exagerar nessa noite, Senhor. Visita as nossas almas, Senhor. Visita, Senhor, visita, visita, visita. Visita as nossas almas, Senhor. Arranca de nosso peito, Senhor, por uma tempestade de oração, aquilo que não te agrada, Senhor. Vem fluir em nós, Senhor, vem fluir em nós. Vem orar na tua igreja, Senhor. Arranca, Senhor, a sujeira de nossos corações. Purifica os nossos afetos. Deixa Deus orar em você. Deixa Deus orar em você. A palavra vai dizer que não sabemos o que pedir e nem como pedir. É o Espírito que vem orar em nós com gemidos inefáveis. Você que no seu peito traz uma angústia. Você que deu a este retiro a oportunidade de sarar o teu matrimônio. Você que deu a este retiro a chance de Deus para poder mudar a tua vida, dizendo: Senhor, é nesse retiro Deus está dizendo: eu ainda estou esperando você abrir a porta. Eu estou esperando você abrir uma fresta do teu coração para que eu possa entrar. Deixa Deus orar em você, igreja. Deixa Deus orar em você, igreja. Iria la sadara la rebe sadara la reba sadara la mandara la mas. Iria la la sadara la rebe sodore mandara la sodore mandara la rebe mandara la mas. Iria la sadara la sadara la rebe mandara la sadara ba sodore mandara la mas.
Aleluia, aleluia. Senhor, eu te imploro. Eu tenho medo, Senhor, de sair dessa sala do jeito que eu entrei, Senhor. E, Senhor, eu espero que esse temor também tome coração dos vossos servos e servas. Nós não podemos, Senhor, não é nem questão de querer, é questão de poder. Nós não podemos sair desta sala. Irmãos, eu quero que vocês entendam. Quando um bebê está no ventre materno, dentro da mãe, ele ainda é sustentado por um cordão umbilical e não tem as impressões do mundo que é externo a ele. Só que do parto para frente, ele começa uma vida com Cristo. Está vendo essa porta aqui? Essa porta aqui será a testemunha do que Deus fará conosco, porque esta sala de cenáculo se transforma no ventre de Maria. E como ventre de Nossa Senhora, o Espírito Santo é convidado a estar aqui e gestar um povo novo. Tu reclamas que teu grupo de oração é sempre o mesmo, porque você é sempre o mesmo. Reclamas de que as pregações são sempre a mesma, porque faz tempo que você não abre a minha palavra para falar comigo, não para falar de mim. Para falar de mim eu tenho os anjos, para falar comigo eu quero você. Para falar de mim tem profeta já, mas para falar comigo quem quer habitar comigo no céu, diz o Senhor. Esta sala será útero para gerar vida nova, carisma novo, dom novo. Eu creio que Deus tem poder para fazer. Eu creio que Deus tem poder para operar. Eu creio que Deus tem poder para fazer. Eu creio, Senhor, eu creio. Eu creio, Deus. Eu creio, Senhor, que o Senhor nessa noite vai fazer o teu querer. Se o mundo se assustou com chuva, vento e trovão, o inferno vai se assustar com o que o Senhor vai fazer nessa sala. Aleluia, aleluia, Deus, aleluia, aleluia.
Faz do teu jeito, Senhor, faz do teu jeito. Vai tomando a tua igreja de glória. Vai tomando a tua igreja no aleluia. Vai fazendo do teu jeito, Senhor. O inferno está correndo em confusão de um canto para o outro, dizendo: o que está acontecendo em Itapecerica? O que está acontecendo naquele seminário? O que está acontecendo naquela sala? Tem anjo subindo, tem anjo descendo, tem uma mulher de branco passeando pela sala. Aleluia, Senhor, toma a tua igreja. Aleluia, Senhor, toma as nossas almas. Aleluia, aleluia, Senhor. E eu vos imploro, Senhor, que o parto que há de ser, Senhor, realizado nessa noite, que nenhum de teus servos passe por essa porta morto para a vida da graça. Que todos os teus servos possam passar desta porta cheios, 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 cheios do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, glória, 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 glória. Glória, 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 aleluia, 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 endereçada, Espírito Santo de Deus, minha alma tem sede, minha alma tem sede, ela tem sede de ti. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus, de ti, ó meu Deus. Diz: minha alma suspira minha alma. Minha alma tem sede. Aleluia, aleluia. De ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma suspira. Do início, minha alma tem sede. Canta forte, igreja. Minha alma tem sede. De ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Ó vento, ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Faz o céu, ó meu Pai. Sopra, sopra, Espírito Santo. Aqui. Vem, Espírito Santo. Vem, ó vento,
neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, Sopra hoje vem, 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 Senhor. Aleluia, 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 Senhor. Eu dou uma ordem, diz o Senhor. Aleluia. É vinho novo em odres novos. Chega de eu derramar vinho novo em odre velho, diz o Senhor. Senhor, eu quero vos implorar do fundo do meu coração, Senhor, que ninguém saia desta sala sem provar do teu amor, Senhor. Amor que é decisão, que não é só sentimento. Amor que antes, inclusive, de ser decisão, é propriamente a essência de Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E que o teu amor seja derramado em nossas vidas aqui, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pode se assentar, igreja. Irmãos, vai passando o tempo, apesar de eu ser ainda, penso que jovem, tenho 29 anos apenas, vou fazer 2 anos de padre no mês que vem. A cada dia que eu estou pregando a palavra, parece que Deus está colocando o chão para eu pisar ali. E por que Deus nos coloca numa dependência tão grande? Porque o nosso coração teima em não ser obediente. E eu estou muito tranquilo em saber que o que Deus vai fazer aqui é responsabilidade dele. Digo a vocês de uma maneira muito tranquila, às vezes as pessoas vão criando uma expectativa no nome da pessoa. Irmãos, eu sou, por enquanto, e quero continuar assim, internacionalmente desconhecido. Quero continuar assim. Porque as pessoas falam, nossa, é o Padre Kennedy. Aí eu viro para trás dizendo, deve estar chegando, porque... Irmãos, miserável instrumento. Eu e você, miseráveis instrumentos. Vasos de barro com cada rachadura, meus caros. É que Deus, numa santa teimosia, continua derramando azeite num vaso que continua escorrendo. Mas que hoje, toda brecha seja resolvida no poder da oração. Amém? O tema que me foi proposto é: recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Primeira coisa, nós cantamos a canção Vento Impetuoso. E eu quero que você entenda, vento é uma força dinâmica e é uma das manifestações do Espírito Santo. Mas tudo aquilo que recebe o sopro do Espírito precisa receber dinamicidade também. E aqui, meus caros, eu quero que você compreenda de uma maneira muito grave. Não dá para pedir vento impetuoso se eu faço questão de não ir junto com esse vento impetuoso. É curioso, algumas pessoas elas vão pedindo umas coisas que no fundo elas não querem. Deus manda fogo, manda fogo, manda fogo. Deus manda, a pessoa se afasta porque queima. Tu não pediu fogo, infeliz? Porque veja, as pessoas não querem fogo para serem incendiadas, querem fogo para se aquecer.
como um frango de padaria, fica se aquecendo em torno do calor, mas não é consumido por ele. Deus não faz isso. Se você pedir fogo, é para que você seja incendiado, não esquentado. Tá com frio, bota a blusa. Quer ser santo, se incendeia. Ponto. Por que estou dizendo isso? As pessoas dizem, ó vento impetuoso. Deixa Deus soprar essa pessoa para mudar da casa que ela está para uma outra, para ver se ela vai continuar cantando. Vem neste lugar, mas se for para ventar do bairro para qual eu não gosto, vento impetuoso só pode pedir quem terá coragem de se deixar levar por ele. A primeira vez que uma realidade recebeu um vento, um sopro, foi em Gênesis, propriamente, quando Deus insufla no homem o ruá. O sopro tornou-o um ser vivente. Está propriamente ali no livro do Gênesis. Depois nós vemos ainda um outro sopro, a saber em João capítulo 20, no dia da ressurreição. Cristo vem sobre aqueles que lá estão em oração, sopra sobre eles, ainda não é Pentecostes, as pessoas confundem João 20 com Atos 2. João 20, no dia da ressurreição, Jesus adentra onde eles estavam. Acorda, igreja. Dá um copo d'água aqui. Cadê? Ótimo. Eu não sei se você sabe, mas eu costumo jogar água em quem está dormindo. E assim, não é porque está gravando, irmãos. Então assim, se eu fosse você, fechava um pacto com a pessoa do seu lado dizendo assim, me ajuda que eu te ajudo, amém? Ótimo. Porque não pense você que eu tenho medo de estragar a sua chapinha. O cão já estragou sua alma, por que eu vou estragar uma chapinha? Eu com medo de estragar a tua chapinha. Ah, tá. Voltando. Em Atos 2 não, mas em João 20, depois que Cristo sopra o Espírito sobre os discípulos, ali se inaugura propriamente o sacramento da confissão. Veja, o primeiro sopro em Gênesis foi para ter vida natural. O sopro de João 20 foi para ter vida sobrenatural que o pecado nos rouba, mas que o perdão dos pecados na confissão nos devolve. Agora, em Atos 2, houve um outro sopro, Pentecostes. E eles estavam reunidos num lugar, de repente um sopro, um vento impetuoso invadiu aquela casa, vieram línguas de fogo, eles ficaram cheios do Espírito Santo e eles saíram de lá profetizando, pregando, sem qualquer medo. Perceba, o que o vento do Espírito toca precisa tornar-se uma realidade dinâmica. Ei, eu e você precisamos receber um sopro desse hoje. Padre, mas está de noite. Então, está de noite no tempo, mas enquanto Deus nos der tempo de vida, para nós há momento de poder pregar a palavra e conquistar as almas. É curioso que as pessoas fazem planos, né? No início do ano. Geralmente 90% não se cumpre. Agora, você já parou para pensar que a gente geralmente não faz o seguinte plano? Nesse ano vou trazer alguém para a igreja. Porque nós estamos ocupados demais querendo o aumento. Nós estamos preocupados demais porque nós queremos emagrecer para caber naquela maldita calça jeans. Quer dizer, jejum para caber no céu você não faz, mas para caber na calça jeans. Então veja, qual deve ser a nossa prioridade? A salvação das almas. E aqui, meus caros, quero recorrer a um teólogo, também internacionalmente conhecido, chamado Antônio Royo Marim. Ele tem uma obra, até recomendo que vocês possam lê-la, chamada O Grande Desconhecido. Padre, ele está falando de quem nessa obra? Do Espírito Santo. O Grande Desconhecido. É curioso como que alguém que é grande pode ser desconhecido. Parece que as palavras não são as melhores, mas sim, é possível que alguém torne-se grande ou seja grande e continue sendo desconhecido, porque para conhecer algo ou alguém é preciso intimidade, meus caros. Veja, muito se pede o Espírito Santo, pouco se vive com a pessoa do Espírito Santo. Já vamos chegar lá. Mas veja, Antônio Royo Marim, ele começa a descrever o seguinte: existem 3 manifestações explícitas sobre o Espírito Santo, a saber, a pomba, no batismo de Jesus, a nuvem, não a que arrancou o telhado da minha igreja, a nuvem do Monte Tabor,
Porque no Tabor vemos a Trindade. O Filho é o Verbo encarnado, a voz é do Pai, a nuvem que cobre Jesus com que eles lá estavam é justamente o Espírito Santo. E por fim, línguas de fogo no cenáculo de Jerusalém. 3 manifestações. E aqui, irmãos, algo muito importante. Se vocês não gostarem do que eu vou dizer, problema de vocês, é só não me chamar no que vem. Mas eu acho curioso quando alguém que se diz propriamente um carismático, ele começa a confundir Deus com a manifestação que é de Deus. Porque parece que tem um grupo de oração que só é bom se tem choro. Ainda mais aquele que vem depois com tremor, sabe? Parece que a reza só foi boa se alguém caiu no chão. Ah, irmão. Sabe o que eu acho engraçado, irmãos? Vou ser bem honesto. Eu tenho rezado em algumas missas por cura, tenho ido, de fato, em cercos de Jericó, tenho também pregado em grupos de oração. Eu acho curioso as pessoas que, quando nós rezamos por elas, elas ficam ensaiando para cair no chão. Ô, promessa sem jeito. É sério? Para cair num brigadeirão, ó, passa até no rosto, mas para cair no chão da igreja tem que ver, senão vou me machucar. Você está de brincadeira? Quer dizer, você confia que Deus sustentou você na mão até agora, mas para cair no chão tem que ser do seu jeito? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quantas vezes Deus queria de você uma demonstração de quebrantamento e você não quis ser quebrado por Deus. E quando você não quis ser quebrado por Deus, na outra semana, quem te quebrou inteiro foi o demônio. Então assim, meus caros, percebamos quantas vezes, por falta de fé, por falta de entrega, nós continuamos da mesma forma. Padre, mas o que há de errado comigo? Olha, o que pode haver de errado contigo e talvez comigo é o fato de não confiarmos em Deus. É o fato de termos medo de cair num pedaço de concreto, num pedaço de piso e não termos medo de cair de colo nas mãos do demônio. Então, meus caros, o que Deus tiver para fazer hoje, que Ele faça. Mesmo, eu amo o nosso Deus. E eu amo a forma como Ele trabalha na liberdade. Deus vai trabalhar com a sua liberdade. Agora, eu se fosse você, não perdia o que Ele tem para te dar. Aqueles que me acharam muito bruto no que disse, problema seu. Segundo, diga que eu estou mentindo. Eu dou autorização. Levanta a mão e diz que eu estou mentindo. Porque é de verdade, meus caros. Para cair no pecado, se faz pose. Para cair no chão da igreja, se faz frescura. Que isso não aconteça aqui hoje, amém? Amém. Ainda, meus caros, nós costumamos dizer em Trindade, voltando um pouco, nós costumamos dizer em teologia trinitária que existem missões específicas para cada pessoa divina. Óbvio, tudo que a Trindade faz, se faz junto. Não é só o Pai que cria, Ele cria com o Filho e com o Espírito Santo. Não é só o Filho que salva, Ele salva com o Pai e com o Espírito Santo. Não é só o Espírito Santo que santifica. O Espírito santifica em união com o Pai e com o Filho. No entanto, por serem pessoas distintas, também se atribui a estas pessoas missões distintas. Cabe ao Pai a missão propriamente de criar, ao Filho de salvar e ao Espírito Santo de santificar. Agora, se fala de viver a santidade. Mas, Padre, desvenda para nós o que é isso. Por onde eu começo? Gálatas 2:20. Já não sou mais eu que vivo. É Cristo que vive em mim. E esta vida na carne eu a vivo pela fé, pelo Filho de Deus que me amou e por mim se entregou. O que é santidade? É conseguir viver de tal forma que eu olhe para o espelho e comece a enxergar o semblante de Jesus. Porque, irmãos, não deve ser mais o eu que vivo. De fato, os planos já não são mais meus. A vida já não é mais minha. O meu tempo não é meu tempo. Eu olho para Jesus e digo, é nosso. Veja, não existe algo na sua alma que você pode tratar como exclusividade, uma vez que você decidiu ser santo. Já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A partir de agora, tudo que eu decidir tem que ser com o Cristo. Eu pergunto a opinião dele. Senhor, é desse jeito?
Senhor, é dessa forma. Senhor, isso te agrada. Veja, meus caros, quando nós temos dúvida do que vamos fazer, se somos inclinados aos nossos gostos, vamos pedir a opinião de quem geralmente concorda conosco. Conselho de padre: se você tem alguém que vive concordando com o que você faz, se afasta dessa pessoa. Porque, irmão, ou você é muito santo... por favor, levanta as mãos assim, rapidinho assim, ó. As mãos, isso. Ninguém tá com a chaga do Padre Pio, não. Pode abaixar. Pronto, achei que tinha. Ou você tá muito santo, eu não vi ninguém escorrendo assim pela mão. Ou provavelmente de vez em quando você dá umas mancadas. E se tem alguém que bate palma para elas, fuja dessa pessoa, porque ela é louca. Ela não quer tua salvação. No máximo o teu apreço. E aqui, meus caros, ainda aqui, já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E essa vida na carne. Sim, irmãos, nós temos sim uma vida na carne. Padre, o que é carne? É esse tanto de massa que está judiando dessa cadeira. Algumas cadeiras estão dizendo: padre, faz esse povo cantar em pé de novo. Outras cadeiras estão dizendo: Deus, provê a farinha da multimistura da pastoral da criança. Nós temos uma vida na carne, irmãos. Essa vida na carne, os nossos afetos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos sonhos, essa vida na carne precisa ser vivida pela fé. O que é fé? Vai dizer Santo Agostinho: fé é crer no que não vemos. E o prêmio desta fé é ver o que cremos. Fé é acreditar no que nós não estamos vendo, meus caros. Então veja, nós não estamos vendo esta sala cheia de anjos. Mas eu sei que eles estão aqui. Aleluia. Primeiro, cada um de nós tem um anjo da guarda. Então, para cada pessoa aqui tem um anjo só nosso. Segundo, eu tenho certeza que Deus não desassistiu esta sala e Ele mandou um destacamento do céu para vir para cá. Não estou vendo, mas eu sei que eles estão aqui. É como a ação de Deus. Muitas vezes não a percebo, mas sei que sou sempre receptáculo dela. Então, a minha vida na carne. Então, vamos lá. Vida na carne. Quais são os seus aspectos de vida na carne que precisam mudar? Padre, nada. Então, ótimo. Fica com as mãos erguidas que eu vou pedir para Jesus te arrebatar agora. Um infarto, alguma coisa assim, sabe? Rápido assim, pum! E o padre daqui que faça Ezequiel, porque eu vou para Jandira depois. Porque, veja, meus caros, a nossa vida na carne precisa de conversão sempre. A nossa carne não se converte. Aliás, a nossa carne se converte 7 dias depois da morte. Porque ainda depois de alguns dias da morte tem uns vermes que ficam ali ainda se remoendo em nosso caixão. Essa vida na carne eu a vivo pela fé, pelo Filho de Deus que me amou e por mim se entregou. Existe uma música que ficou famosa num grupo de forró que diz: você não vale nada, mas eu gosto de você. Então, rapaz, será que essa música não carrega alguma verdade, não? Que você não vale nada é mentira, porque você vale o preço que foi pago na cruz do Calvário. Agora, quando você se esquecia do valor que você tinha e vivia como se nada valesse, Cristo já te amava. Então veja, meus caros, eu temo por pessoas que vivem rastejando por amores efêmeros e humanos nessa terra, se esquecendo do amor de Cristo. Eu olho para a cruz, eu fico constrangido, eu falo: Senhor, eu não te entendo. Porque eu não daria a vida para me salvar. Imagine, salvar um outro. Senhor, eu não teria coragem de passar por isso. Irmãos, ao olhar para a cruz, eu fico constrangido e falo: Senhor, olha a responsabilidade que o Senhor colocou nas minhas costas, Senhor. Aliás, a responsabilidade que o Senhor tirou das minhas costas. Porque essa cruz era minha. Quando estou rezando a missa, eu de vez em quando olho para a cruz e eu vou conversando com Jesus. Padre, é porque o Senhor é santo. Não, porque eu estou tentando. Se fosse santo, eu já queria ter morrido. Se eu estou vivo, é porque Deus tem alguma coisa para corrigir e eu estou com pressa que Ele corrija logo. Eu vou conversando com Jesus e eu falo: Senhor, me transforma. Senhor, me salva. Eu não quero ir para o inferno, Senhor. Detesto o calor. Deus me livre. Ainda mais por todo sempre. Ainda vou de batina que o cão é debochado, que eu sei. Deus me livre. Eu falo: Senhor, transforma o Padre Kennedy, Senhor. Tem paciência com ele, mas dê tempo para ele. Amém? Agora vamos lá, meus caros.
cuidado ao receber o Espírito Santo. Porque, veja, o Espírito Santo tem sido resumido a algo. Mas o Espírito Santo é alguém. Isso tem total diferença. Algo, quando você recebe, ou você usa, ou você não usa. Ou você guarda, ou você, de fato, abraça. Agora, o Espírito Santo não é algo. E aqui, veja, estamos confundindo isso em grupo de oração. E aqui digo a vocês, parece que o grupo só é bom e a pessoa só recebeu se, de fato, ela teve uma grande manifestação. Não, irmão. Algo é diferente de alguém. Algo te proporciona uma experiência. Alguém te proporciona um relacionamento. Deus, para além do que Ele pode te dar, Ele quer um relacionamento sério com você. Estável. Contínuo. Então, confunda não, por gentileza, algo com alguém. O Espírito Santo é alguém. O texto bíblico que me foi pedido é este. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou o Planalto e chegou a Éfeso. Aliás, perguntinha. Quem não trouxe a Bíblia, levanta a mão. Vocês sabem que eu não vou atender confissão de ninguém depois, né? Não venha com essa de que assim... Não, eu vou mentir, não vou dar essa vergonha não pro padre, porque ele vai... Já me falaram que ele faz uma oração para quem esquece a Bíblia. Ok, todos vocês trouxeram, que cai um raio na cabeça de quem está mentindo, Senhor Jesus. Aleluia. Não, todo mundo trouxe a Bíblia, aleluia. Então, abra aí, servo. Atos 19. Deixa eu ver você mexendo na sua Bíblia. Tá com a mão no bolso, servo. Vai falar que a Bíblia é digital, seu herege? Quer dizer que acabou a eletricidade, não tem mais a palavra para falar com Deus? Herege. Pega a sua Bíblia digital, infeliz. Essa parte vocês também cortam, viu? Para aqueles que trouxeram a Bíblia, porque todos nós trouxemos a nossa Sagrada Escritura, Atos 19, igreja. Bando de herege. Vamos lá, a partir do versículo 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, vai passando o dedinho assim. Paulo atravessou o Planalto e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: nem sequer ouvimos dizer que existe Espírito Santo. Paulo perguntou: que batismo então recebestes? Eles responderam: o batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo impôs-lhes as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles. Começaram então a falar em línguas e profetizar. Ao todo eram uns 12 homens. Meus caros, Paulo e, de fato, o seu companheiro Apolo, quando eles percebem que há uma comunidade que já está seguindo, de certa forma, um estilo de vida diferente, e isso de uma maneira positiva e propositiva, Paulo justamente faz a seguinte pergunta: vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Veja, Paulo não perguntou: repousou? Paulo não perguntou: doeu quando você caiu? Paulo perguntou: vocês receberam alguém quando foram batizados? Porque, veja, geralmente as pessoas, repito, nos dão algo. Paulo está perguntando de alguém. Vocês receberam o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Isso quer dizer uma coisa, irmãos. Eu não sei como você veio no seu transporte, mas você está proibido de andar sem o Espírito Santo. Irmãos, minha tão grande culpa. Todas as vezes que eu errei é porque eu não perguntei para o Espírito Santo. Eu tenho total consciência disso. Não foi porque me faltou inteligência, até porque eu tenho pouca, então o que faltar paciência.
Não foi porque eu não estava bem, porque as pessoas vão usando desculpa, né? Não estava com dor de cabeça. Não, eu não rezei. Todas as vezes que eu errei, eu não rezei. Não atendo ninguém, irmão, sem rezar o Espírito Santo. Não sou maluco. Não sou maluco. Eu não começo a pregar nada se eu não orar primeiro. Porque, veja, meus caros, o Espírito Santo, ele é um presente enquanto alguém que está caminhando comigo. E aqui, veja, Paulo está perguntando do sacramento do batismo. Qual é o batismo que eles dizem receber? O de João. Era um batismo de mudança de mentalidade. Era um batismo para pedir uma nova consciência, mas não era um batismo de fato sacramental. E aqui vamos lá. O que é o batismo enquanto sacramento? Todo sacramento é um sinal sensível que me comunica uma graça invisível. Você que trouxe caderno, inclusive que está dormindo na minha pregação, fosse você, eu anotava para você despertar um pouco. O que é um sacramento? O sacramento é um sinal sensível que me comunica uma graça invisível. No caso do batismo, é que... Quem aqui foi batizado pequeno? Levante a mão por gentileza. Glória a Jesus. Ótimo. Então, já que você que levantou a mão não lembra, eu acho. Se bem que eu lembro do meu, apesar de ter pouca idade, eu lembro pelo menos da sensação da água batendo. Inclusive, eu mandei a foto pro padre Birajara esses dias. Falei, a prova que o senhor tá velho. Mandei. Aí ele, meu Deus. Falei, seu Deus. Veja, por mais que a cena seja bonita, o que acontece no batismo sacramental é terrível. No batismo acontece um assassinato. Morre o homem velho. É porque nos deixamos levar pelo pequeno rostinho, pela pequena mãozinha, pela alegria de participar do momento, mas o que acontece no sacramento do batismo é terrível. Ali morre alguém. Ali morre o homem velho. Ali o pecado original é esmagado e arrancado da alma. Em todo batizado acontece uma morte. Isso nós não vemos, porque justamente está na configuração da graça que é invisível. Então, meus caros, eu quero que você compreenda. Eu gosto muito de trabalhar com as palavras. No batismo acontece uma morte e ao mesmo tempo uma ressurreição. Então veja, olhe o que aconteceu aqui. E eu quero que você entenda o que Deus pode fazer aqui. Quando Paulo descobre que o batismo que eles receberam não é que era inválido, porque a doutrina sacramental da igreja foi sendo desenvolvida ao passar do tempo, mas Paulo sabia, o batismo de João não era inválido, mas com certeza era insuficiente. E veja, mesmo você que já recebeu o batismo sacramental, talvez muita coisa que você já fez, Deus está dizendo para você, não é que era inválida, só é insuficiente. E aqui, meus queridos, quando Paulo descobre que aqueles que lá estavam só receberam o batismo de João, que questão de validade ou validade sim ou não, não é o caso, mas é uma questão de suficiência ou não, Paulo faz questão de batizá-los sacramentalmente. Tem alguém que não tem o batismo sacramental aqui? Levante a mão por gentileza. Amém. Que bom que todos aqui já fomos marcados, então, com o selo do Senhor. Veja, Paulo, ele então confere o batismo sacramental a todos os 12 ali. Primeiro, os 12 morrem. Padre, isso não está na Sagrada Escritura. Está implícito no sacramento do batismo. Os 12 morrem. Porque é só depois que os 12 morrem para o pecado e são ressurretos para a graça, é que eles podem implorar o segundo momento, que é justamente a imposição do Espírito Santo de Deus, via, de fato, oração dos apóstolos. Eu queria que você ficasse de pé. Nós que já vivemos de alguma forma, alguma experiência carismática, quando nós ouvimos na leitura o seguinte, eles dizendo, nem ouvimos dizer que existe um Espírito Santo,
a gente já diz misericórdia. É desviado. Não. Só não era informado na cabeça, no coração e na alma. Porque informar é colocar forma também a partir de dentro. E eles não tinham. Ora, vocês acabaram de me dizer que já foram batizados. O batismo, ele tem por função matar o homem velho e fazer ressurgir o homem novo. É assassinato e ressurreição. Ora, o que nós vamos fazer daqui a alguns instantes se chama oração de efusão. É uma palavra que carrega um peso. Nossa, efusão, zão. Repito, mais do que um momento deve ser uma postura nossa. A palavra efusão significa derramar, espalhar. E quando nós falamos que nós vamos pedir uma efusão do Espírito Santo, é porque ele será derramado em nós. É que eu quero que você entenda. Calma que não é para jogar em você, viu? Digamos que este copo estivesse com uma sujeira aqui na borda. Aqui. Propriamente na superfície. Se eu fosse jogando água, a sujeira iria subindo. E isso acontece muitas vezes em momentos de efusão. E quantas vezes falta discernimento dos servos? Está lá uma pessoa gritando, é demônio! Não, servo, é a sujeira indo embora. Quantas vezes a sujeira de um abuso? Quantas vezes a sujeira de um adultério? Quantas vezes a sujeira de um aborto? Falta discernimento para alguns irmãos. Fique tranquilo, irmão. O demônio não está tão preocupado em escandalizar os irmãos dentro do grupo de oração, não. Ele está preocupado em pegar você no seu celular. Ele está preocupado em pegar você numa conversa dúbia. Ele está preocupado em pegar você numa transação incoerente. O demônio está preocupado em ver se você não só nega imposto para jogar na sua cara depois quando você for pregar a palavra. Geralmente, não estou dizendo que não há, mas geralmente, em momentos de efusão, de derramamento do Espírito Santo, repito, a sala cheia de anjos, cada um com o seu, fora os que Deus mandou. Não estou dizendo que não é possível, mas geralmente existem manifestações, digamos que histriônicas, que é a sujeira sendo trazida à tona para ser expulsa da alma. Deus vai derramando graça. A sujeira vai subindo, até uma hora que transborda. E quando transborda, a sujeira cai. Deus continua derramando. E aquele recipiente que estava sujo começa a passar a ser limpo. Qual o problema? O problema é esse. O problema é quando nós vamos rezar pedindo uma efusão e nós fazemos isso. Sério, Deus não vai nem ousar derramar uma efusão na alma de alguém que já colocou um tampão na parte de cima. Com Deus não se brinca. Deus não é bobo. Deus não é palhaço. Deus sonda os nossos corações e sabe o que acontece em cada um deles. Por que eu estou dizendo isso? O Senhor coloca no meu coração, existem pessoas que elas entram neste momento dispostas a não cederem. Fique em paz. Deus não vai derramar nada que você não queira receber. Porque quem faz isso é criança. Deus não é criança, mas para ir para o céu é preciso ter a confiança de uma. Nós vamos orar, irmãos. Nós vamos pedir o derramamento do Espírito Santo. O que Deus fizer está feito. O que Deus não fizer, que pena para quem não deixou. Mas, Senhor, eu quero te propor um santo desafio. A palavra diz, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á a porta. Senhor, não olhe o nosso mérito, Senhor, porque talvez o nosso mérito nos jogue no mais infestivo inferno. Mas se o Senhor olhar a nossa necessidade, Senhor, o Senhor vai exagerar nesta sala.
Olha para o meu sacerdócio, Senhor, e vê o tanto que ele precisa de um derramamento do teu Espírito. Olha para este servo, Senhor. Olha para estes casais que estão aqui, Senhor, que sorriem para os outros em sociais e em fotos de Instagram, mas em casa eles se pegam. Em casa eles batem boca. Ela já disse que não aguenta mais, ele já disse que também não aguenta mais. Fora de casa mostram os dentes. Dentro de casa mostram as feridas e aumentam uma no outro. Olha para a nossa necessidade, Senhor. Olha, Senhor, para aquilo que sofremos. E nós te imploramos, Senhor, derrama profusamente o teu Espírito. Veja, irmãos, palavra, eles receberam o batismo e depois Paulo impôs as mãos. Eles receberam o Espírito Santo e começaram a orar e profetizar. Nós nos esquecemos disso, do poder da imposição das mãos. O primeiro pecado aconteceu quando alguém estendeu a mão para um fruto que não podia ser tomado. Mas a redenção aconteceu quando Cristo estendeu a mão para ser pregada na cruz do Calvário. Em nossas mãos há um grande poder de abraçar e pegar o fruto do pecado ou o fruto da graça. Dentro das tuas mãos existe um grande poder e Deus quer que você use este poder hoje para uma vida nova. Por favor, igreja. Sei que alguns irmãos já são de grupo há um tempo, alguns talvez estão até voltando. Bem-vindo, viu? Herege. Devia nem ter saído. Não, padre, eu não estava bem. E quem falou que grupo de oração é para quem está bem? Não, padre, é que eu precisava de um tempo. Não. Tempo você tem aqui de qualidade. Tempo você tem aqui na presença do Senhor. Quer tempo? Ótimo, vem gastar o teu tempo com aquele que é dono do teu tempo. Senhor, eu quero te implorar. Derrama uma efusão do teu Espírito. Irmãos, eu disse no começo, esta sala é um útero. E essa porta será testemunha de que ninguém que se derramar na presença do Senhor sairá da mesma forma. Eu convido você que quer, olha, eu já vou dizendo logo, se você não quer, irmão, se sente, fica na sua, entendeu? Mas veja, Deus quer trabalhar com aqueles que não vão colocar a mão em cima do copo da própria vida. Deus quer liberdade para derramar o que Ele quiser. Deus quer liberdade para poder fazer o que Ele quiser. E Ele quer derramar a igreja, e Deus quer fazer transbordar, a fim de que suba toda a sujeira e se torne limpa por completa a sua vida. Nós vamos implorar. Se existe alguém que não foi batizado no Espírito Santo ainda nesta sala, Senhor, estou te implorando, batiza no teu Espírito.